Graça e paz, amados irmãos, canal Pão Vivo, dando sequência às nossas lições do Fundamentos da Fé Cristã. A lição número 2 hoje vai falar dos atributos divinos. Será que Deus é mesmo todo-poderoso? Que provas há que Deus me ama? O que quer dizer a palavra santo? Será que eu posso ser santo mesmo sendo cheio de defeitos? Fica até o final aí e essas respostas estão nessa lição. Tópico: o que Deus é. No Antigo Testamento, Deus se apresentou como Eu Sou. Deus possui muitos atributos, características e qualidades com as quais se apresenta ao homem. O verbo ser é especial em todas as línguas, pois não apenas contém a noção de ação, processo ou estado, mas indica atributo, ou seja, qualidade, característica do sujeito. Mostra o que é próprio e peculiar do sujeito em essência e natureza. É muito interessante que esse verbo seja justamente o nome de Deus. A expressão eu sou pode ser completada com qualquer palavra que indique uma característica do sujeito. Por isso, na Bíblia temos inúmeras passagens em que Deus mesmo se revela e apresenta a si mesmo como tais características, ou nas quais o escritor faz isso. Em Gênesis 15, por exemplo, Deus se apresenta a Abraão dizendo: Eu sou o teu escudo. Em 17, ele diz: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Para Moisés e o povo de Israel, Deus disse várias vezes: Eu sou o Senhor. Senhor, na maioria das versões em português, é a tradução do nome Jeová ou Javé. Quando Deus se apresentou dizendo Eu sou o Senhor, foi o mesmo que dizer Eu sou o Eu sou, ou Eu sou o que sou. No Novo Testamento, o Senhor Jesus, que é Deus encarnado, também se apresentou várias vezes usando o verbo ser. Ele disse: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ele também disse: Eu sou a ressurreição e a vida. O apóstolo João declara que Deus é luz e que Deus é amor. A Bíblia está repleta de passagens que descrevem os atributos, as características, as qualidades de Deus, que são sua própria essência e natureza. Tópico: El Shaddai. Quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e ser perfeito. Gênesis 17:1. No versículo anterior, diz: Era Abraão de 86 anos quando Agar lhe deu à luz a Ismael. Gênesis 16:16. Depois que Ismael nasceu, fruto de um relacionamento com Agar, a serva de Sara, mulher de Abraão, Deus só voltou a aparecer para Abraão 13 anos depois. Deus não se agradou da tentativa natural de Abraão de cumprir o que Deus prometera, ter um filho e uma numerosa descendência como as estrelas do céu. Gênesis 15:5. Porém, Sara era estéril, então Abraão tentou, entre aspas, dar uma forcinha para Deus. Fecha aspas. Cremos que por agirem com seu esforço natural, Deus ficou 13 anos sem aparecer, e quando apareceu novamente, se revelou como o Deus Todo-Poderoso. Isso é de grande significado. A expressão El Shaddai no hebraico quer dizer o poderoso todo-suficiente com um úbere. O úbere, ou a mama de uma vaca, é o meio pelo qual ela dá o seu leite. Não é intrigante que Deus inclua essa palavra em seu nome? Simbolicamente, Deus está nos dizendo que Ele é a fonte de tudo o que precisamos. Abraão não precisava fazer nada, apenas alimentar-se dos elementos divinos provenientes do úbere de Deus. Embora Abraão tivesse 99 anos e Sara fosse estéril, pela provisão do úbere divino, eles teriam um filho, e esse foi chamado Isaque. Em nosso viver diário,
Sempre que tentamos fazer algo para Deus usando nossa própria força natural, sem depender dele, também produzimos um Ismael. Nossa força, capacidade e habilidades humanas não são de nenhuma utilidade para Deus cumprir o seu propósito. Precisamos nos alimentar do próprio ser divino, obter sua provisão todo suficiente, a fim de produzir algo que o agrade. Não é algo fácil, pois estamos acostumados a fazer tudo por nossa força e capacidade. Deixar o Senhor agir, e não nós, não é tão natural para nós. Quando temos um problema, queremos resolver rapidamente, e na maioria das vezes, agimos por nossa própria conta. É por esse motivo que muitas vezes o Senhor espera até que nossas forças terminem, para ele começar a agir. Em Hebreus 11, lemos: pela fé também, a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Por isso também de um, aliás já amortecido, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu, e inumerável como a areia que está na praia do mar. Assim como um bezerro confia no leite da mãe e dele se alimenta para crescer, também nós devemos confiar na provisão todo suficiente de Deus para todas as nossas necessidades e saber que é por meio dele e não de nós que poderemos viver, servi-lo e fazer coisas para ele. Tópico: Deus é salvação. Por esse atributo divino, vemos quão incrivelmente e rico e inesgotavelmente maravilhoso é Deus. Além disso, ele é também muitas outras coisas que podemos desfrutar. Em Salmos 35:3, o salmista pede a Deus que diga à sua alma: eu sou a tua salvação. Deus é a nossa salvação. Isaías 12:2. Salvar quer dizer livrar do perigo, das dificuldades, ruína ou morte, ou ainda remir, redimir, resgatar, comprar de volta o que foi roubado ou perdido. Quando o homem desobedeceu a Deus lá no jardim do Éden e pecou, Deus o perdeu para o pecado. Uma vez que Deus havia dito que o homem morreria se comesse do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, e o homem comeu, Deus não tinha escolha a não ser cumprir a sua palavra, ou então não seria justo. A questão é que cumprir a justiça divina significaria perder o homem totalmente. Por isso o homem precisava de uma salvação, de um substituto, de um resgate, e somente Deus mesmo poderia ser a salvação do homem, e ele é. Foi isso que fez ao se encarnar em Jesus e ir à cruz, morrer em nosso lugar, resgatando-nos, comprando-nos de volta para Ele mesmo. Ter Deus é ter salvação. Não falamos apenas da salvação eterna do pecado, mas também em nosso dia a dia. Diariamente precisamos ser salvos de inúmeros perigos, dificuldades e problemas. Se olharmos para trás um pouco, vemos como Deus nos livrou de tantas coisas, mesmo pequenas, como um acidente doméstico, ou no trabalho, ou no trânsito, etc. Como filhos de Deus, precisamos reconhecer que nosso Pai cuida de nós, e cabe a nós adorá-lo e demonstrar-lhe toda a nossa gratidão. Tópico: o primeiro e o último. Em Isaías 44:6, o Senhor diz: assim diz o Senhor, Rei de Israel, seu Redentor, o Senhor dos Exércitos: eu sou o primeiro e eu sou o último, e além de mim não há Deus. Em Apocalipse 1:8 também vemos: eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Ser o primeiro e o último, o Alfa e o Ômega, indica a eternidade de Deus. Deus é eterno. Em 1 Timóteo vemos: assim, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória, pelos séculos dos séculos. Amém. No capítulo 6, ele fala do Deus bendito e único e soberano, o Rei dos reis, Senhor dos senhores,
o único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver. A ele honra e poder eterno. Amém. Ser eterno quer dizer estar fora do tempo, não ter início ou fim, ser constante, incessante, imutável. Antes que houvesse tempo, Deus já existia. Na assim chamada eternidade passada, ele já era Deus. E depois que findar esta era, após a volta do Senhor Jesus e a manifestação do reino dos céus, Deus ainda será Deus. Moisés afirma em Salmos 90: Senhor, tu tens sido nosso refúgio, de geração em geração, antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Nós somos finitos, temporais e mutáveis, porém temos em quem nos refugiar. Alguém que de geração em geração tem sido refúgio para os que o buscam. Que bênção! Tópico: Deus é luz. Outra característica divina é que Deus é luz. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. 1 João 1,5. Além de habitar em luz inacessível, Deus é a própria luz. Logo no início do relato de Gênesis 1, disse Deus: haja luz, e houve luz. O primeiro item que Deus trouxe foi a luz, pois essa é uma de suas principais características. A principal função da luz é dissipar as trevas, e trevas nada mais é do que a ausência de luz. Portanto, trevas são o oposto de Deus. Nenhuma escuridão resiste à chegada da luz. Igualmente, nada obscuro ou tenebroso resiste à presença de Deus. Quando temos Deus em nós, somos iluminados e podemos ver. Visão é simplesmente a percepção do mundo exterior pelos órgãos da vista. A luz que incide sobre os objetos reflete em nossos olhos, alcança nossa retina e forma a imagem que vemos. Sem luz, esse processo não acontece. Se não houvesse luz, seríamos todos cegos. Espiritualmente, acontece a mesma coisa. Deus é luz e sua presença expulsa as trevas e nos ilumina. Por meio da luz intensa, podemos ver quem somos, onde e como estamos e o seu plano eterno para nós. Em 1 João 1, 6-7 vemos: se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Perceba, quando estamos na presença de Deus, é impossível que as trevas permaneçam. Quando Deus nos ilumina, cessamos com os nossos argumentos, justificativas e desculpas, e vemos de fato quem somos e a nossa condição. Nesse momento, somos constrangidos e nos arrependemos. Esse sentimento nos leva a pedir perdão ao Senhor e que Ele nos limpe com seu sangue precioso. Arrependimento, portanto, é um dos resultados de ser iluminado pela presença de Deus. Tópico: Deus é amor. Outro atributo divino essencial é o amor. Veja o que João fala em sua primeira epístola: aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em quem nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amor é o motivo de Deus não ter desistido do homem, depois que esse pecou e caiu. Em Efésios capítulo 2 vemos: Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Vejam, é o próprio Senhor Jesus que disse: Deus amou o mundo de tal maneira
que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus nos ama e nunca desiste de nós. Que bênção, que segurança! Podemos em muitos momentos olhar para nós mesmos e pensarmos que não somos merecedores do amor de Deus, que não merecemos ser salvos, que alguém tenha morrido em nosso lugar. Mas a palavra de Deus é clara em dizer que não é por nosso mérito que obtemos a salvação ou somos alvos do seu amor. Deus simplesmente é amor e por isso nos ama. Não há nada em nós que nos torne justos e aceitáveis diante de Deus. Todos somos pecadores. Por mais perfeito e correto que alguém possa ser, só pode ser salvo por intermédio do sacrifício de Jesus Cristo. Essa é a maior prova de amor do universo. Tópico: Deus é santo. Santidade é outra característica divina. No livro de Levítico, o Senhor afirma várias vezes para o povo de Israel: Eu sou santo. O apóstolo Pedro também fez essa afirmação: Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque está escrito: Sede santos, porque eu sou santo. O termo santo quer dizer separado, único, singular. Deus é santo, pois ele é único e singular. Como ele, não há outro. Quando alguém é santificado para ele, torna-se separado, único e singular também. O contrário de santo é comum. Quando foi chamado pelo Senhor para ser seu povo de propriedade exclusiva, o povo de Israel tornou-se distinto de todas as nações, tornou-se santo, singular, incomum. Por isso, tantas vezes no Antigo Testamento, o Senhor falou ao povo que não seguisse o costume das nações, nem adorasse seus ídolos, mas permanecesse fiel e unicamente ligado a Ele. Ao crermos e recebermos o Senhor Jesus como nosso Salvador, também nos tornamos santos, distintos dos demais seres humanos que não tomaram tal postura. Como santos do Novo Testamento, devemos permitir o trabalhar de Jesus e da sua palavra em nós, para abandonarmos velhos hábitos, costumes, vícios e andarmos em novidade de vida, vivendo para agradar ao nosso Senhor Jesus. Esse fato de amarmos ao nosso Senhor e compreendermos o que Ele fez por nós é que nos leva a não frequentar certos lugares, assistir certas coisas, a não falar certas palavras e não usar certas roupas e etc. Muitas dessas coisas faziam parte da nossa vida de antes, porque vivíamos na ignorância, segundo as nossas paixões, os nossos gostos e vontades. Nosso viver era vão e nada tinha a ver com Deus. Se mesmo tendo Jesus como nosso Salvador, ainda somos tentados a seguir o que as pessoas mundanas fazem, devemos nos lembrar que agora somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. 1 Pedro 2, 9 e 10. Bom, esses são apenas alguns dos atributos divinos que Deus tem dispensado a nós, trabalhado em nós para sermos a sua expressão. Cada dia, em cada experiência que temos com Ele, um pouco mais da sua vida e natureza é dispensada a nós, e nos tornamos cada vez mais parecidos com Ele, parecidos com o nosso Pai, até finalmente nos tornarmos semelhantes a Ele, conforme vemos em 1 João 3, 2b. Amém? Jesus Cristo é o nosso Senhor.